Podem sentar-se. Meus amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, neste momento cumprimentamos também aqueles que nos acompanham desde suas casas, estão acompanhando conosco a transmissão desta Santa Missa, rezando, pedindo, implorando e agradecendo a Santa Filomena. Meus amados irmãos, é uma graça grande para nós ter como devoção Santa Filomena. A devoção a Santa Filomena se espalhou pelo mundo, mas nós não temos tantas igrejas assim de Santa Filomena, como temos às vezes de outros santos, como São Antônio, por exemplo, né, como Santa Rita de Cássia, né, que tem muito mais igrejas, mas Santa Filomena, né, se dignou também estar muito presente na devoção aqui na nossa pequena cidade e querida de Varriçai há bastante anos, e muitos devotos já aí com a idade avançada e outros novos que vão chegando, e todos nós vamos cada vez mais crescendo na devoção a esta santa que entregou a sua vida por nosso Senhor, mártir dos primeiros séculos da Igreja. Santa Filomena, nem preciso aqui ficar falando muito da sua vida, porque todos já estão, né, como se diz, careca de saber, né, e de conhecer todos os detalhes da vida de Santa Filomena. Mas a gente recorda alguns para poder sempre avivar com esta novena, com esse tríduo mais solene que fizemos, e também com esse dia de hoje, com esta Santa Missa, falando um pouquinho desta grande taumaturga, né, a Santinha do Santo Curadás, ela suscitando mais a nossa devoção, falando um pouquinho da sua vida, um pouquinho dos seus milagres, falando um pouquinho desta santa para todos nós. Então, meus amados irmãos, como todos sabem, Santa Filomena era desde o seu nascimento, podemos dizer, até os dias de hoje, embora ela tenha ficado no esquecimento durante muitos séculos, ou seja, desde quando foi o seu martírio e o seu sepultamento até o século XX, ou século XIX, perdão, ela ficou desconhecida. Ela ficou lá durante quase 18, 17 séculos, podemos dizer assim, sem ninguém saber da sua existência. Mas, desde o seu nascimento, a sua vida aqui na Terra, o seu martírio, e depois que ela foi descoberta novamente, no século XIX, ela então começa então os milagres, ou seja, a sua vida toda é um milagre, desde o seu nascimento. O nascimento já foi milagroso. Nós sabemos que ela é filha do rei da Grécia, e aquele casal, reis que não tinham filhos e estavam preocupados como ia deixar ali a sua herança, como ia transmitir ali para os seus descendentes, toda a família, o nome da realeza, o trono do reinado ali entre seu pai, sua mãe, estavam preocupados com isso. E então, como eram pagãos, não tinham conhecido ainda a religião, eles
imploravam aos seus deuses a graça, lá as orações, faziam sacrifícios aos deuses pagãos, aos deuses gregos, para poder obter ali, para que nascesse um filho. Mas isso foi em vão. Toda a sua prece, todos os seus desejos, foi em vão, meus amados irmãos. Durante muitos anos, todos os sacrifícios que aqueles pais ofereceram aos falsos deuses, até que eles foram aconselhados por um cristão que trabalhava ali, que era médico, né, que atendia a família real, né, certamente aqueles dois, né, um casal, ia lá procurar a medicina daquela época para ver que não podemos ter filhos, né? Então, ele aconselhou: olha, tenho certeza que se vocês pedirem ao verdadeiro Deus, ao Deus dos cristãos, esta graça Ele vai conceder. E a partir do momento que aquele casal aceitou fazer a oração a Jesus Cristo, ao Deus verdadeiro, daí 1 ano exatamente nasceu Santa Filomena, deram à luz a uma filha, e Lumena foi o nome que eles colocaram, aquela que tem a luz, ou a filha da luz. Então, meus amados irmãos, Deus faz com que este nascimento seja um nascimento milagroso, e dali para frente tudo é um milagre na vida de Santa Filomena. Ela cresce, e desde a mais tenra idade, com uma devoção, uma santidade já extraordinária, de tal maneira que quando ela tinha 11 anos de idade, ela faz um voto perpétuo de castidade, de virgindade, sem falar com ninguém, sem falar com o pai, sem falar com a mãe, unicamente diante de Deus. Ela faz esse voto, tendo certeza do que ela estava fazendo, tendo certeza de que Deus estava ali com ela, aceitando aquele voto, aquela promessa, que ela não iria voltar atrás, nem que custasse a sua própria vida. E foi assim que aconteceu, porque ela estava fazendo aquilo por um amor grande que ela tinha a Deus. Fez não por amor próprio, não por amor aos pais ou por amor a ninguém, não, por amor exclusivamente de Deus. Então, meus amados irmãos, e como nós sabemos, assim aconteceu, e por isso que ela sofreu o martírio na idade de 14 anos, quando seus pais foram a Roma para encontrar com o imperador Diocleciano e pedir ao imperador Diocleciano que tirasse a ideia, ou que voltasse atrás da ideia de fazer guerra contra eles, porque aquele rei da Grécia se via muito fraco, se via impotente de travar uma guerra contra o Império Romano, que era imenso, que era muito mais forte. Ele disse: claro que nós vamos perder essa guerra, vamos lá pedir a paz e fazer um acordo de paz. Levaram Santa Filomena. Diocleciano, é claro, né, se apaixonou por aquela jovem e prometeu a paz, mas que tivesse a jovem, né, e ficasse com ela, que ela ficasse com ele, dada em casamento. Através disso, então, meus amados irmãos, volta para casa aquela família, né, o pai, a mãe, a filha, cristãos. O pai tinha se convertido, a mãe também, todos católicos. E ela então revela para o pai
o seu voto. Eu não vou me casar com um imperador. O pai faz todos os pedidos à filha. Pelo amor de Deus, se você não fizer isso, nós vamos todos morrer. Ou se você considera a grande honra que é para você e para todos nós. É o imperador romano. Então, meus amados irmãos, nada disso atraiu a Santa Filomena, porque existia no coração dela apenas um desejo, existia no coração dela apenas um amor, que é o amor de Deus, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. É o sacrifício da sua vontade, da sua vida oferecida a Deus desde nova. Então, naquele momento, ela já não mais temia qualquer tipo de ameaça ou de promessas. Por quê? Porque a vida dela já estava doada inteiramente para Deus. E todos sabem que o seu martírio foi demorado, porque foi uma sucessão de milagres e conversões. Se o seu nascimento foi fruto da conversão dos seus pais, e a vida que ela levou até os 14 anos de idade foi uma vida de santidade e de grande amor a Deus, nosso Senhor, o seu martírio foi, então, um testemunho de fé inquebrantável diante das perseguições, das ameaças e das promessas do imperador, dos carrascos, do próprio pai e da própria mãe. E com isso, as conversões aconteceram em abundância. Meus amados irmãos, nós sabemos que foi de várias maneiras a tentativa de fazer Santa Filomena voltar atrás na sua decisão, aceitar oferecer incenso aos ídolos, renunciar à sua fé e casar-se com o imperador. As tentações, as ameaças foram de todos os tipos, ameaças físicas e ameaças também de cunho moral, tentando persuadi-la em lugares pecaminosos ou com pessoas pervertidas para poder fazer ela cair no pecado. Mas a resistência foi grande e ela não cedeu em nada, não cedeu em nada. Houve a tentativa de jogá-la no rio, como sabem, por isso que ela tem uma âncora, né? É a âncora da esperança, mas também é um símbolo do seu martírio, né? Amarrado uma âncora no seu pescoço, jogaram no rio, mas os anjos vieram, cortaram as cordas, tiraram Santa Filomena ilesa. Ela não chegou a se molhar, embora tenha tocado na água, mas não se molhou, estava na margem do rio. Quando aqueles que estavam olhando, vendo e presenciaram este milagre, muitos se converteram. Depois houve a tentativa das flechas, por isso também ela segura ali as flechas. As flechas não saíam dos arcos, mas depois, quando houve a insistência de atirar as flechas incandescentes, né, vermelhas de fogo, as flechas se voltaram contra aqueles carrascos. Aqueles que estavam atirando as flechas que foram flechados milagrosamente e mortos. E mais conversões aconteceram. E cada vez que ela ficava ali machucada, desfolada, que era açoitada, ela era colocada lá na prisão para morrer ali de dor e do derramamento do sangue. Vinham os anjos do céu e a curava, e ela saía da prisão mais linda, mais perfeita, com mais saúde, mais vigorosa do que antes. E isso comoveu e
produziu a conversão de muitos, mas do imperador, não. Pelo contrário, o imperador ficava cada vez mais empedernido no seu pecado, na sua idolatria ou na sua maldade do coração, movido só pelo amor desordenado da concupiscência da carne. Então, meus amados irmãos, quantas graças, quantos milagres, quantas conversões, até que, por fim, o imperador manda que cortem a cabeça, e então ela foi degolada e assim entregou a sua alma a Deus. E como milhares de mártires dos primeiros séculos, quando a igreja estava sendo perseguida, Santa Filomena também foi enterrada nas catacumbas aos arredores da cidade de Roma. E ela foi justamente enterrada nas catacumbas de Santa Priscila. E ali permaneceu durante muitos séculos. Até que, com as escavações, ela então foi encontrada. Não se sabia até então da existência desta mártir, desta virgem, porque não constava a narração do seu martírio nas atas dos mártires, como nós encontramos muita narração, ou nas atas dos mártires, a narração de muitos martírios, mas desta virgem, desta mártir, Filomena, não estava lá. Então, por isso ela era desconhecida. E quando se encontra o túmulo, o que encontra? Apenas uma inscrição, Pax-te cum Filomena. Filomena, a paz esteja contigo. Então, meus amados irmãos, ao abrir aquele túmulo, encontraram ali o crânio de uma pessoa que indicava justamente a idade de uma menina entre 13, 14 ou 15 anos. Alguns ossos, o resto estava todas em cinzas. Na lápide que estava escrito Pax-te cum Filomena, estava também desenhado a âncora, estava desenhado também as flechas. Aquelas relíquias foram então recolhidas e foram levadas para uma igreja em Roma, que mais tarde foi transladada a pedido de um piedoso missionário de uma cidade ao norte de Roma, chamada Mugnano. E esta cidade de Mugnano, onde tinha esse padre que começou ali a pregar as missões, gostaria de ter com ele a relíquia de um mártir, para que através daquelas relíquias ou através da invocação daquele mártir pudessem então reunir os fiéis e as conversões acontecerem com mais facilidade. Ele foi a Roma para buscar alguma relíquia, ele não sabia qual, e se deparou com as relíquias de Santa Filomena. E então, quando ele vai ali rezando diante dessas relíquias, ele tem então uma inspiração de Deus que era aquelas relíquias. Então ele pede, o Papa autoriza que ele levasse para Mugnano, esta cidade, e lá ela então pudesse ser honrada, que ela pudesse ser então venerada. E é claro, a partir daquele momento, começa então novamente os milagres,
começa novamente os milagres. Aquele sacerdote, por nome Francisco, ele estava junto com um outro sacerdote amigo que tinha sido nomeado bispo, mas ainda não tinha sido sagrado bispo. E os dois, então, se prepararam com muito fervor e ardor para voltar para Munhano e levando as relíquias. E quando eles obtiveram do Papa a permissão, eles ficaram entusiasmados, cheios de devoção, né? Cheios de entusiasmo, cheios de respeito. Fizeram uma promessa que iam levar aquelas relíquias cheio de pompa, ia colocar numa carruagem, num lugar mais cheio, todo enfeitado, todo honrado. E se passou alguns dias antes da sua partida, até que preparasse todas as relíquias, eles esqueceram da promessa. Quando colocaram as relíquias na carruagem, veio lá o encarregado e colocou as relíquias debaixo do banco, numas caixinhas, nos 3 caixinhas, e eles partiram felizes. Mas aquele que tinha sido nomeado bispo, amigo do outro sacerdote de nome Francisco, estava se sentindo um incômodo, porque aquela caixa toda hora batia ali nos seus pés, e eles amarravam cada vez mais forte a caixa, e apenas começava a caminhar, e a caixa estava lá, incomodando, né, os pés, até que eles lembraram da promessa, e então pararam a carruagem num local, fizeram todo um preparo em cima do assento principal ali daquela carruagem, né? E colocaram num lugar elevado as relíquias, e assim puderam ir tranquilos até a cidade. Ou seja, no caminho os milagres já começaram a acontecer. E ao chegar, né, em Munhano, esses milagres foram se multiplicando cada vez mais. Enfim, meus amados irmãos, nós poderíamos ficar aqui contando centenas, milhares de milagres. Mas apenas gostaria de chamar a atenção para um desses milagres, que foi um milagre que ajudou muito a espalhar a devoção a Santa Filomena. A devoção a Santa Filomena já tinha chegado a essa altura aos países do norte da Itália, como França, norte da Europa, como França, Espanha, e São João Maria Vianney já tinha também a devoção e já começava a espalhar ali a devoção a Santa Filomena. Quando uma senhora muito piedosa, de nome Paulina, então cai gravemente enferma, e ela, já quase que moribunda, sem poder se mover de um lado para o outro, tinha que ser carregada, porque a sua doença, cada dia que passava, a deixava mais impossibilitada de fazer qualquer tipo de coisa. Ela então resolve ir até a Itália, numa viagem dificílima, longe, uma viagem que ela sabia que ia durar vários dias, mas ela então resolve fazer essa viagem para pedir a Santa Filomena a cura da sua enfermidade. Então todos ali, as suas criadas, os seus criados, ela que era uma mulher também de posses, vai então conduzindo aquela enferma com muita dificuldade, de vários dias, caminhando pouco em cada dia, até que ela chega em Roma.
E em Roma ela se hospeda num convento de religiosas. E na época estava reinando o Papa Gregório XVI. E o Papa então, ouvindo falar que esta senhora de nome Paulina, já conhecida na igreja, conhecida até pelo Papa, porque ela fazia muita caridade, principalmente a caridade com os padres nos lugares de missões, ela então recebe inesperadamente naquele convento a visita do próprio Papa, que saiu dos seus aposentos e foi até esse convento para visitar, para encontrar com esta benfeitora da igreja, com esta mulher piedosa, que levava uma vida de santidade, de devoção. E ela então revela ali para o Papa o seu desejo, porque ela estava ali dizendo: estou indo para Munhano para pedir a cura a Santa Filomena. O Papa, bastante incrédulo, né, ali fala até para as freiras, né, nós não a veremos mais, olha o seu estado, vai ser a última vez, vamos despedir dela. Mas ela então fala para o Papa: se eu voltar caminhando com meus próprios pés, né, aqui ao Vaticano, peço então que publique ou que oficializa na igreja o culto de Santa Filomena, que manda todos os padres celebrar a missa em honra de Santa Filomena. O Papa então, vendo o estado tão deplorável, tão lamentável, falou assim: se isso acontecer vai ser um milagre de primeira grandeza, é impossível, essa mulher está morrendo, a doença está muito grave, o estado é deplorável. O Papa faz a promessa: sim, claro. Imediatamente eu lanço o decreto mandando e assim oficializando o culto a Santa Filomena para toda a igreja. E aquela mulher vai e chega a Munhano na antevéspera da festa da Santa, reza, participa da novena, ela vai até a igreja, assiste todas aquelas orações, todos aqueles festejos, todas aquelas orações, tudo em honra de Santa Filomena. Ela não quer ir para o quarto para descansar, ela quer ficar ali rezando. Reza o primeiro dia, faz a mesma coisa no segundo dia. Quando chega no dia da festa, ela então cedo sai do seu quarto e se faz conduzir, né? Não tinha ainda sarado, pede as suas criadas para levá-la para a igreja, e ela permanece praticamente o dia inteiro na igreja, assistindo várias e várias missas que foram celebradas, e grande afluência de povo que vinha ali para rezar, para agradecer, para pedir graças. No dia da festa de Santa Filomena, no final do dia, ela então sente, já ali um pouco antes de acabar, quando a igreja estava cheia ainda, ela sente que ela ficou curada, mas ela ficou quietinha. Ela imaginou e pensou assim: não vou me levantar aqui agora, porque senão vai ser, né, um reboliço. Quero ficar aqui quieta. E ela permaneceu ali, encostada na sua cadeira de rodas, e ficou lá, quietinha, sem falar com ninguém, esperando todos saírem da igreja. Dispensou as criadas, dispensou aqueles que estavam acompanhando: vocês podem sair, me espera lá em casa, ou voltam depois. Quando ninguém estava mais na igreja, ela então se levanta, agradece a Santa Filomena mais uma vez e sai caminhando. O sacristão estava olhando tudo, né, de um cantinho e assistindo aquela cena, sai correndo, né, grita para os fiéis que estavam indo embora, e
chama que todos voltem, e todos voltaram para presenciar e para ver, né, aquela senhora totalmente sarada, totalmente limpa de toda a sua enfermidade, totalmente com saúde e vigor. O grande milagre desta senhora que já era conhecida praticamente de toda a igreja naquela época. Então, meus amados irmãos, a partir daí, então, a devoção a Santa Filomena cresce muito, porque ela volta a Roma, vai caminhando até o Vaticano, encontra com o Papa, e o Papa cumpre a sua promessa e manda que o culto a Santa Filomena fosse celebrado dali em diante em toda a igreja. Depois de alguns anos, nós sabemos que este culto foi retirado e agora só se celebra a Santa Filomena nos lugares onde tem a devoção popular, como aqui nós fazemos, né? O povo tem devoção a Santa Filomena, então nós podemos celebrar a missa em sua honra, né? E assim, na igreja hoje, no calendário litúrgico, não tem, né, a sua missa. O calendário da igreja é a missa particular que nós celebramos. Mas a devoção é espalhada justamente por este grande milagre. Então, meus amados irmãos, Santa Filomena, Virgem e Marte, aquela pérola preciosa do Evangelho, que nós precisamos então sempre honrar, glorificar, que nós estamos aqui fazendo isso, e que ela então alcance de Deus para nós inúmeras graças e inúmeros milagres que nós precisamos então para a nossa vida, e que nós possamos imitar as suas virtudes, tendo então em grande apreço para a nossa alma a virtude da pureza do nosso coração, e também prometendo um amor incondicional a Deus, e se preciso for, faremos como ela, entregando e doando a nossa vida por amor a este Deus que nos ama também de todo o seu coração. Amém.